relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, neste momento damos início a mais esta porção que faz parte do culto, que é a pregação da Tua Palavra. A todos os nossos irmãos que estão reunidos agora, que participaram do momento de meditação, do momento do louvor, e que possam estar atentos para esta parte da palavra que será ministrada. Oramos que o Senhor tome todo o controle neste momento e que possa abençoar-nos nesta circunstância que estamos vivendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe, amados irmãos. Mais uma vez, estamos aqui, pela graça de Deus, com mais essa transmissão, mais este culto no seu lar. Eu creio que todos, já estão, como que eu posso dizer, já estão se adaptando, com este culto de transmissão, pois é a maneira que temos provido para alcançar os lares, e poder ter este momento de culto. Eu quero ler no livro de Apocalipse, capítulo 10, uma escritura bem conhecida, nossa, Apocalipse, capítulo 10, e nós vamos olhar aqui o versículo... Podemos ver o versículo 1 dessa escritura, que é bem conhecida. Apocalipse capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão.
E, havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então vemos aqui um mensageiro, né? Vemos aqui o 7º anjo, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Nós vamos orar. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lemos a Tua palavra mais uma vez nesta noite, estamos confiando em Ti, confiamos na Tua graça e na Tua misericórdia, Pai, para nos render e saber que o Senhor tem falado conosco através do Teu Espírito nesses últimos dias, trazendo para nós a Tua palavra aberta. E também, Pai, nós oramos por nossos irmãos que necessitam nesta hora de receber, Pai, a cura, de receber, Pai, a cura das enfermidades, e não somente as enfermidades, mas as necessidades que eles precisam. Sejam as necessidades espirituais como as necessidades financeiras. E nós, a cada um que crê neste momento, que está com suas mãos levantadas, que está com a sua mão colocada em alguém que necessita, ou representando alguém que possa crer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, né? Graças a Deus. Podeis assentar. Eu quero falar nesta noite, né, um pouquinho a mais sobre esta mensagem, a festa das trombetas. Antes, um pouquinho, eu quero apenas deixar uma pequena palavra aqui sobre o que o profeta fala na mensagem Olhe, né? E no parágrafo no parágrafo 34, é desta maneira que a igreja, a noiva, os chamados para fora hoje, sabe que a vinda do Senhor está próxima. Preste bem atenção nisto aqui, né? Sem importar o quanto temos progredido e tido sucesso em partir o átomo e enviar uma mensagem de radar para a Lua. Ele disse: aquilo não significa nada para o crente, senão que é um sinal que a vinda do Senhor está próxima. Nós vemos nações caindo, nações se levantando, entrando em colapso. Nós ouvimos tanto esses dias sobre colapso, né? Colapso, os hospitais e as UTI e as unidades de saúde, né? E entrando em colapso, se tornando em pedaços. O mundo e a igreja caindo aos pedaços. Então, fomos ensinados que nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Fomos ensinados, né? Temos tido esta palavra para nós. Mas quando estas coisas começam a acontecer,
a igreja se une mais e mais pela palavra de Deus. É um grande dia, este em que estamos vivendo. Todos estão olhando para alguma coisa. Todos estão olhando para alguma coisa. Você pode estar olhando para o momento em que você vai chegar em casa, para o jantar. Todos estão olhando para alguma coisa. Poderá haver um piquenique nesta tarde e você levará a sua família. Poderá haver alguma outra coisa na semana que vem que você está preparando para os vizinhos virem, ou algum amigo, mas todos estão olhando para alguma coisa. Olhando para um piquenique, olhando para aonde você vai levar a sua família, né? Para uma viagem, como ele disse, para um jantar, para uma festa, né? Mas todos estão olhando para alguma coisa. E como um grupo de crentes hoje reunidos aqui, nós queremos fixar nossos pensamentos, nossos princípios e coisas na vinda do Senhor. Na vinda do Senhor. Creio que é uma boa meditação nesses dias. Nós já vínhamos falando aqui desde domingo passado sobre isso. Guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Então nós temos um reino, nós temos um governo. E o profeta disse, vamos olhar na vinda do Senhor. Olhando para Cristo, que aparecerá pela segunda vez sem pecado, para a salvação daqueles que creem e estão esperando por sua vinda. Deus aqui, de acordo com o escritor, está nos convidando para examinar e olhar para isto. O escritor diz aqui que nós esperamos por Cristo pela segunda vez para vê-lo como ele é. E nós sabemos que a palavra é Cristo. Pois no princípio era a palavra, o verbo. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Em Hebreus 13:8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Portanto, é para a palavra que nós olhamos. Porque ela é a expressão do que Deus é. E quando Deus veio em Cristo, ele era a expressão do que Deus era. E o que quer que ele tenha sido, ele permanece sendo, porque ele é eterno e não pode mudar. Que esperança isso nos dá? Que Deus não nos deixou sem uma testemunha verdadeira nesses dias de confusão que nós vivemos hoje. Novamente vemos o profeta expressando isto, nestes dias de confusão que nós vivemos hoje. E somos com certeza um povo privilegiado se nós somente olharmos para a verdadeira testemunha que temos, a palavra. Veja, porque esta é a completa revelação de Jesus Cristo. Nada pode ser adicionado a ela ou tirado a ela, porque ela é a revelação de Jesus Cristo. Deus nunca deixou o seu povo sem uma testemunha verdadeira. Deus nunca deixou o seu povo sem uma testemunha verdadeira. Deus vai julgar o mundo por Jesus Cristo e Jesus Cristo é a palavra. Então Deus julga a igreja ou ao mundo pela palavra porque ele é a palavra. Há um julgamento vindo, o pecador sabe disto. Muitas pessoas, quando você fala de igreja, elas têm uma ideia engraçada, o mundo. Quando eles passam por uma igreja, quero dizer, o corpo de Cristo reunido, eles pensam em nossas mulheres com longas tranças no cabelo, com vestidos pretos e tudo mais. Eles pensam nos homens com dedos longos, vestidos de preto, sempre os condenando. No mais alto sentido da palavra, isto é verdade, porque a igreja é um povo peculiar,
um povo chamado. E a razão pela qual parece ser dessa maneira, para aquele homem que quer julgar a igreja naquela condição, é porque a igreja está sempre apontando um dedo de condenação para tudo o que ele pensa que é bom. Se ele é um pecador, ele pensa que o pecado é bom, os prazeres da vida, vivendo no mundo, e quando a igreja se levanta e condena aquela coisa, parece um animal feroz para ele. Mas se ele soubesse que este é o único meio de Deus trazer salvação, isto é certo, expressando a palavra de Deus através dos lábios dos seus servos. Agora, Deus poderia ter escolhido pregar o evangelho através do sol, da lua, das estrelas, do vento ou pela natureza, mas ele escolheu os homens para pregar o evangelho. E é por onde a voz de Deus virá. E você pode julgar a voz de acordo com a palavra que ela expressa. Então você pode ver que classe de voz você está escutando. Se for contrário à palavra, não escute. Mas se é a palavra, então Deus está obrigado a sustentar aquela palavra e confirmá-la e fazê-la verdade, porque Ele prometeu fazer isso. Então, nós estamos vivendo em um grande dia, essas palavras de Cristo expressadas. Agora, quando Ele veio no mundo, Ele era a própria palavra. Ele não teve que escrever nenhum livro, ele nunca escreveu nenhum livro. Por quê? Ele era a palavra, ele não teve que escrever sobre nada. Porque ele era aquele sobre o qual os outros escreveram. Ele era a palavra, portanto, ele não escreveu com sua própria mão. Ele era a própria palavra. Ele sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele permanece a palavra. Ele disse para os judeus um dia: quem pode me acusar de pecado? Pecado é incredulidade. Quem pode apontar o dedo para mim e dizer que eu não tenho cumprido cada palavra que foi escrita em mim? Não seria uma coisa gloriosa nesta manhã, meus irmãos e irmãs, se a igreja do Deus vivo pudesse se pôr de pé e dizer: quem pode me acusar de pecado? Cada dom que Deus prometeu na Bíblia e tudo o que Ele prometeu está acontecendo, está operando bem no nosso meio hoje. E isto não é uma coisa maravilhosa? Quem pode dizer? Então, o pensamento denominacional deixaria de existir quando nós podemos ver Deus falando por si mesmo. Então veja algo que me chamou a atenção dentro desse pequeno parágrafo que eu coloquei aqui para esta voz. Por onde a voz de Deus virá? Olhando a palavra, né, nesses dias que estamos vivendo e como ela tem se manifestado. Agora, nós lemos aqui, eu quero que vocês anotem esses parágrafos e veja que no parágrafo 264, o profeta vai falar algo aqui que nós vamos tomar, talvez, um pouco desse tempo para falar, que é exatamente sobre a mensagem do sétimo anjo, né? A mensagem do sétimo anjo, a voz. Porque diz aqui no parágrafo 264, olhe, quero dizer uma coisa mais, atentamente agora, não perca isto, quão tremendo da mensagem do sétimo anjo. Ele vai dizer, olha a mensagem do sétimo anjo, que é, ele disse, o mensageiro do sétimo selo. Nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 10, porque ele vai dizer aqui, em Apocalipse 10 era o sétimo selo. Então, aonde se encontra o sétimo selo? Em Apocalipse 10. Aonde se encontra o sétimo selo? Apocalipse 10. E clamou com grande voz, está vendo? Como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Amém? Mas ele escolheu os homens para pregar o evangelho.
e é por onde a voz de Deus virá. Observou isto? E você pode julgar a voz de acordo com a palavra que ela expressa. Então você pode ver que classe de voz você está escutando. Se for contrário à palavra, não escute. Difícil, né? É difícil tomar esta posição de não escutar algo que não combina com a palavra. Se é contrário à palavra, não escute, não dê ouvido. Está contrário à palavra, recuse, rejeite. Mas se é a palavra, então Deus está obrigado a sustentar aquela palavra e a confirmá-la e a fazê-la verdade. Porque Ele prometeu fazer isso. Então nós estamos vivendo em um grande dia. Estas palavras de Cristo expressadas. Então, quando Ele veio ao mundo, Ele era a própria palavra. Ele não teve que escrever nenhum livro. Ele nunca escreveu um livro. Por quê? Ele era a palavra. Então estamos vivendo em um tempo também que nós não vamos escrever nenhum livro. Por quê? Nós somos a continuação do livro de Atos, não somos? Mas não estamos escrevendo nenhum livro. Por quê? Porque nós somos a própria palavra expressada. Agora observe estas coisas, né? Nesse parágrafo 264, tem uma observação que toda a igreja deve observar, que ele está falando aqui da mensagem do sétimo anjo. Eu vou frisar bem isso aqui. Vou repetir, e aqueles que estão interessados, anotem aí, 264. Ele disse que é tremendo isso. E pede para nós atentarmos a isso. Da mensagem de qual? Da mensagem do sétimo anjo, que é o mensageiro do sétimo selo. Então, o sétimo anjo é o mensageiro do sétimo selo. Aí ele diz, em Apocalipse 10, era o sétimo selo. Até as trombetas, entre esses dois tempos, aí ele diz, ó Deus, como podemos dizer isto para fazer com que o povo o veja? Ver o quê? Ver esta mensagem do sétimo mensageiro. Apocalipse capítulo 10. Esta mensagem que é o sétimo selo. Mensageiro do sétimo selo. Ele é o mensageiro do sétimo selo. Nós já vimos isto, né? A igreja, que o sétimo selo está dividido em 3 partes. Agora, irmãos, o profeta vem e diz, ó Deus, como podemos dizer isto para fazer com que o povo o veja? Vê o quê? Que é entre a sexta trombeta e a sexta trombeta, né? A sexta trombeta e o sexto selo soam ao mesmo tempo. Então, ele está exatamente dizendo aqui, irmãos, não precisa se confundir e não precisa, né, se esforçar muito, ou não precisa, vamos dizer assim, se apavorar, né? Se apavorar, né? Sempre que fala sobre o sexto selo, sempre que fala assim, o sexto selo, você vai encontrar todas as trombetas ali, as 7 trombetas. Então ele disse, a sexta trombeta, o sexto selo, soa ao mesmo tempo. Aí ele disse, e entre a sexta trombeta e a 7ª trombeta, aparece um profeta diante dos gentios. Então ele está dizendo, veja lá as trombetas que soam para Israel, as trombetas que é para Israel. Ele diz, mas entre a 6ª trombeta e a 7ª, ele diz, tem que aparecer um profeta diante dos gentios. Tem que aparecer uma mensagem, o mensageiro do 7º selo, aqui para os gentios aqui. Aparece um profeta diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. Estamos falando de Malaquias 4. Amém?
E as duas testemunhas de Apocalipse 11, as duas de Apocalipse 11, aparece para os judeus para enviá-los a Jesus, enquanto a igreja está sendo arrebatada. Então veja que às vezes as pessoas, eu vejo que às vezes se confunde ao ler, porque o profeta está numa linha de pregação, de pensamento, como ele disse, e nós temos que entender aqui todo o contexto. Se nós lermos dessa forma, sem entender, nós vamos ler assim, Nós vamos ler assim, As duas testemunhas do Apocalipse 11 aparecem para os judeus, para enviá-los a Jesus, enquanto a igreja está sendo arrebatada. Se nós pegarmos aqui sem entender, o arrebatamento vai acontecer quando? Vamos ver se vocês estão captando, Só estou com o irmão Alessandro aqui hoje, Se nós lermos assim sem entender, está dizendo que o arrebatamento vai acontecer depois que as duas testemunhas aparecerem para os judeus. E as duas testemunhas do Apocalipse 11 aparecem para os judeus para enviá-los a Jesus, não é isso? Enquanto a igreja está sendo arrebatada. Mas o que ele está mostrando? Exatamente o paralelo. O paralelo. Então Deus está tratando com os judeus, com as trombetas, está tratando com as noivas, com os selos. Para os judeus, 6 trombetas já soaram. Então, para eles, faltam a última trombeta. Para nós, os selos já se abriram, Apocalipse 10. Então, o que está faltando para nós? A última parte do 7º selo. Mas ele disse que ele não, presta bem atenção, irmãos, ele não revela o seu segredo, a não ser para profetas. Por isso que aqui ele disse, quando a igreja está sendo arrebatada. Então a igreja é arrebatada debaixo do mistério do 7º selo. Por isso que o mistério do 7º selo, quem é o mensageiro do 7º selo? É o 7º anjo. E quem é o mensageiro da 7ª trombeta? É os 2 profetas de Apocalipse 11. Aí ele disse, todos eles profetas. Todos eles profetas. Amém? A palavra do Senhor não pode ser quebrantada. Não será uma denominação. Vocês veem? Leiam esse livro aqui, veja bem, leiam em seu livro aqui e veja, ele diz, e veja se entre a 6ª e a 7ª trombeta, isto não é injetado ali. Os judeus sendo chamados para fora entre a 6ª e a 7ª praga. Nós chegamos àqueles 144 mil. Vocês se lembram disso? 144 mil. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram desses 144 mil? Então veja que Apocalipse, capítulo 7, nós encontramos os 144 mil. Apocalipse, capítulo 7. E você vai encontrar, em Apocalipse, capítulo 7, os servos de Deus. Apocalipse, capítulo 7. Aí encontramos
Em Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas, que culmina, né, Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas que culmina no versículo 15 com a 7ª trombeta. Então ele disse, entre a 6ª e a 7ª trombeta, entre a 6ª e a 7ª trombeta, você vê os 144 mil ali.